Olá, boa noite. Tudo bem com você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube? Estamos começando mais um programa Altos Papos nesta noite de hoje, nesta quinta-feira. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Alex? Mais um programa Altos Papos. Mais um programa muito interessante, com essa visita ilustre aqui pra gente. Pois é, doutora, hoje nós vamos entrevistar a doutora Camila Madergan, da nossa querida vizinha cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Como vai? Você? Tudo jóia? Tudo jóia. Maravilha, ficamos muito felizes com a sua agenda, né? Com a sua entrevista hoje. Vamos levar aí um altos papos aí para quem está nos assistindo e vamos em frente. É isso aí, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo conversar com a gente um pouquinho. Para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, sua formação, até a senhora chegar na microfisioterapia. Formada em fisioterapia, né? Fisioterapia. Isso. Há 20 anos. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui, né? Me sinto honrada por poder falar um pouquinho da minha vida, da minha história, né? E do meu dia a dia com vocês. Bom, a microfisioterapia entrou na minha vida de uma forma diferente das demais pessoas, né? Porque muitas vezes o profissional vai para buscar um curso. E eu fui buscar a microfisioterapia através da dor, né? E tem 11 anos que eu conheci a micro, através do momento difícil que nós passamos na nossa família, a perda de um ente querido, que era meu cunhado. Meu marido entrou numa depressão profunda e eu queria que ele fosse se tratar não só com meios, né, com medicamentos e tudo mais. Eu queria algo que tratasse a causa do problema. E eu via de um lado, do outro, mas eu achei a micro um pouco diferente, sabe? Eu falei assim, falaram para mim que tocava no corpo e falava de algumas datas, de alguns eventos que a pessoa tinha vivido. Eu falei, ixi, não... Meio estranho. Eu falei com meu marido, ele falou assim, bom, você é fisioterapeuta. Você pode fazer esse curso, conhecer e ver se eu posso me tratar. E já aplica em mim. Não, daí ele achava que eu poderia até aplicar, mas daí eu não tinha todo o conhecimento, Sim. Né? E fomos lá, para Londrina, que é a sede da micro no Brasil, é em Londrina. Sim. Fiz o curso, falei, bom, não é isso, é uma técnica, tem conhecimento científico baseado em embriologia, filogênese, ontogenia e tudo mais, né? Que é todo o desenvolvimento do corpo humano e dos seres humanos. Eu falei, opa, tem coisa científica aí. E me apaixonei. E desde então eu comecei a aplicar a micro, né? Não só com o Bruno, que o Bruno daí eu levei no profissional, que tinha todos os níveis de formação e tudo mais, para poder ajudá-lo naquele momento, que o conhecimento que eu tinha não era suficiente, né? Para poder ajudar naquele momento que ele precisava. Ele precisava urgente. Urgente, assim. para ontem, né? E então eu fiquei apaixonada, falei, Bruno, eu tô achando que eu tô gostando disso. Ele falou assim, bom, vou me tratar, vou ver se isso funciona, né? E eu vi que em 3 sessões ele estava bem. Eu falei, opa. Pelo sorriso dele, na hora que ele chegou aqui, ele tá super bem. Ele é bem, tá bem diferente do que ele estava. E ele se transformou. E eu falei assim, poxa, de algo ruim eu posso fazer algo muito bom, né? E transformar a vida de pessoas também, não só com o luto, mas com outras patologias, com outros diagnósticos, outros sintomas. E daí mergulhei de cabeça, né? E comecei a fazer cursos, né? Mas, bom, o que é a micro, né? Que eu só expliquei. Foi como você chegou, né? Na microfisioterapia, que é hoje tão procurada, é uma técnica, né? Como a doutora disse, que está sendo muito aplicada. E as pessoas estão buscando muito, porque nós vivemos tempos muito complicados, né? Principalmente pós-pandemia agora. Então. Com certeza. E nessa situação toda, isso é dentro da fisioterapia. Sim. Né? Isso não é nada fora da sua área. Não. Pelo contrário. Foi
É um link Uma ali. extensão, Fui né? buscar conhecimentos, Claro. né, além do que eu tive na faculdade, em outras especializações, né? Porque eu me deparei num mundo totalmente diferente, né, daquilo que eu vivia no meu dia a dia. Bom, eu sou de uma família de fisioterapeutas, né? Meu pai é fisioterapeuta há 42 anos, daí eu me espelhei nele, fui buscar a área da fisioterapia realmente que eu achava lindo, né? Poder reabilitar pessoas. Depois meu irmão veio atrás de mim e somos uma família de fisioterapeutas. Então, fisioterapia tradicional. Ela está realmente No no sangue. sangue. Mas uma fisioterapia mais tradicional, né? E daí, quando eu me deparei com tudo isso, eu fiquei encantada, né? Ela é uma técnica francesa, manual, desde a década de 80 lá na França. E aqui no Brasil nós estamos há 16 anos. Ela é 17. nova. É nova. Uma técnica nova. 16 para 17 anos aqui no Brasil. E é uma técnica manual, com toques sutis, que nós vamos buscar no corpo uma cicatriz patológica, uma cicatriz da doença, uma cicatriz de um sintoma. Que quando a gente faz o movimento, aquilo não tem o movimento, perde a vitalidade do tecido. E isso faz com que a gente encontre a causa e mande a informação para o corpo através de uns mapas, que tem vários mapas. Aí que a é um gente trabalho segue. técnico, né? A gente encontra e manda a informação para o corpo buscar a autocura. E ele se corrige mediante aos traumas físicos, né? Que pode ser assim, tive uma contusão na minha coxa, aquilo está doendo. A gente pode tratar com a micro. Traumas emocionais, né? Desde uma perda, uma depressão. E traumas químicos, desde uma vacina que não me fez bem, desde um medicamento que não me fez bem, desde uma radiação, né? Eu moro perto de uma antena que emite radiação e isso não me faz bem. Então a gente também... E às vezes você nem sabe o porquê você não está bem, mas aquilo está te fazendo Exatamente. mal. E aí, na sessão, você descobre isso. Aí Encontra a pessoa... o registro ali. Entendi. Teve casos, por exemplo, esse daqui é muito, muito legal. Um paciente, ele era TI, trabalhava com muito computador e ele tinha uma depressão profunda e ao mesmo tempo uma ansiedade. E ele não ficava bem no ambiente. Nós encontramos, fizemos a liberação. Ele falou assim, 2 semanas depois eu comecei a me sentir diferente. Eu falei, gente, né? Foi o primeiro que eu fiz a liberação assim de trauma de radiação. Isso funciona. Eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, eu sabia, mas nunca Que tinha ia tido funcionar, resultado, né? mas eu gostei. Esse foi um dos primeiros casos. Esse foi um dos primeiros casos. E acho que até mesmo, né, doutora, muitas vezes o paciente pode não identificar, né? Não, muitas vezes ele até nega, fala, não. Essa semana mesmo eu tive um caso de uma menina que eu tinha feito 2 sessões e ela veio agradecer. Porque eu falava e ela negava, eu falava, ela negava. Ela falou assim, hoje eu entendo que aquilo que você falou é o que eu estou sentindo agora, mas eu tinha tapas nos meus olhos que eu não conseguia enxergar e eu negava. E hoje eu vejo que aquilo que você falava é realmente... ela falou assim, eu estou muito melhor. Só que depois que eu me tratei, que eu vi como eu era manipulada, como acontecia isso e aquilo, ela falou assim, muito obrigada. Então eu falo assim, o paciente nem tem noção do que realmente era aquilo que estava levando aquele sintoma, né? Um sintoma negativo. E a micro abrange um leque, né? Porque nós podemos tratar Muitas coisas, né? muitas coisas. Desde, vamos lá, depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, né? Que é uma ansiedade um pouco maior. Desde problemas de estômago, problemas intestinais, problemas de pele, alergias, coceiras, traumáticos mesmo. Daí, quase todas as patologias. Muitas vezes tem patologia que o paciente chega lá e fala assim, estou com essa patologia, falaram para eu vir te buscar, te procurar. Eu falo assim, bom, qual é o seu sintoma? O que é essa patologia? Porque muitas vezes eu não conheço, né? Sim, claro. Eu sinto isso. Bom, isso. Partindo dessa situação, eu vou encontrar o quê? Daí a gente encontra o problema. O problema. Entendeu? Sim. E daí, a origem pode ser essas 3 que eu falei. Traumas físicos, químicos e emocionais. Eu falei, gente, é maravilhoso, né? Doutora,
Pode falar, vai lá. É interessante que a senhora está falando assim, a gente já se conhece de outras situações, né? Mas com a minha filha mesmo, que é prematura, né? É interessante que eu sempre ouvi falar, pessoas até depois que eu fiz a micro e até mesmo antes, quando às vezes vieram, Andressa, a Antonella precisa de uma microfisioterapia, precisa passar por uma sessão dessa. Como que funciona com as crianças? Porque muitas vezes as crianças não têm o sintoma, né? Assim, a gente não sabe identificar. Por exemplo, é uma neném praticamente, tem 2 anos e meio, mas ainda fala muito pouco. Não tem nenhuma situação assim, mas já passou por muitas coisas, né? Um processo de UTI, um processo que nem o intensivista dela falou pra mim há 15 dias. Ela foi reprogramada. Então, como funciona com uma criança que não sabe dizer, olha, eu sinto isso, eu passo por isso? Olha, crianças, geralmente, assim, os sintomas é não dormir bem à noite, tem um refluxo, cólicas, criança que chora demais, a gente não sabe a causa, leva no médico, leva em tudo, nada encontra. Crianças também, assim, muita queixa de criança é dor na barriga, perto do umbigo, né? É origem emocional. Os mais comuns, assim, muitas vezes criança que não tem uma boa imunidade, né? Ou que demora na fala, demora no andar, né? Daí vai vendo, tem registros que estão relacionados, né? Mas assim, acho que outras que não se alimentam bem, têm dificuldade de alimentação, sabe? Eu falo que daí, que é lindo. Você faz a liberação, a mãe fala assim, olha, voltou a dormir. Tá dormindo ainda, acorda. É normal. Sim. Não é um robozinho que tem que dormir, coloca na cama, né? Não é assim. Não é pra ontem, né? Não, é... Muito pelo contrário. Não deixou de ser uma criança. Doutora, é uma doutora que utiliza técnicas, ela não é a gênia da lâmpada. Não, muito longe disso, né? Mas a gente vê o resultado, e queria ser tão rápido o resultado, porque assim, a vida dela começa no momento que ela foi concebida, entre aspas. Porque os registros que a gente encontra, muitas vezes podem estar associados, por exemplo, assim, ó, o óvulo que estava na mãe, ela estava pronto para ser fecundado 3 meses antes. Até 3 meses antes da concepção a gente encontra registros. Nossa, doutora, porque verdade. aquilo que a mãe viveu, né, se ela teve uma discussão com o pai, aquilo ficou registrado nela. Que e daí, coisa. no momento que as duas células se encontram, aquele registro fica. Dá pra fazer isso a nível de planeta? Nossa, você tá querendo o gênio da lâmpada. A gente precisa resolver um problema do mundo aí, né? Porque, olha, doutora... Vamos unir todos os microfisioterapeutas. Olha, assim, quem sabe a gente consegue chegar num âmbito um pouquinho maior. até desculpa a brincadeira, mas, assim, a gente precisa de um milagre, né? Nossa, a microfisioterapia está sendo tanto procurada, a gente tem tantas informações, por ela ser uma técnica nova e apresentar tantos bons resultados, Sim. Principalmente em crianças. Principalmente em crianças, porque justamente, a senhora vai falar melhor, ela tem menos tempo, é mais fácil de você registros, né, corrigir. Né? Isso. Só que muitas vezes nós herdamos, né? Porque nosso tecido, eu falo assim, a gente fala memória tecidual, né? O que é memória tecidual? Que vem do óvulo. E do óvulo, a mãe já registrou aquilo que ela vivenciou no útero da avó, né? Uhum. E que passa muitas vezes de geração para geração. Mas é até 4 gerações que a gente na micro encontra. O que é isso? É memória que fica no tecido. Vamos lá. A célula que ela recebeu da mãe já continha informações da avó. A cor do olho, a cor do cabelo, Sim. mas não só isso, os traços físicos, né? O que foi vivido de emocional, as Entendi. alegrias, as tristezas, as derrotas, as frustrações, as decepções, as vitórias, as conquistas, tudo que é de bom e não tão bom, que formou o ser da avó, Sim. que a avó passou essa informação para a mãe. E de uma forma ou de outra, a mãe tem aquele registro, acaba transmitindo também Que ao interessante, bebê. né? A gente vê isso muitas vezes, né, doutora? Acho que em casos, assim, às vezes de criança que às vezes nem conheceu o pai, ou tem alguma coisa assim, e com o passar da vida, descobre o quanto é parecido, né? Sim. Tem um caso na minha família, nós tivemos uma perda e esse bebê tinha 11 dias, né? Eu falo assim, se eu pudesse
mostrar. O sorriso é igual ao do pai, de cantinho de boca. É quietinho, ouve mais e fala menos. E nunca teve contato 11 dias, né? Nossa. Com o pai. E isso é caso verídico na minha família. Então eu falo assim, gente, até feio falar, mas é cuspir descarrado. Igualzinho. Até a forma, não é só fisicamente, sabe? É igual. É maravilhoso. Eu falo assim, a forminha de se comportar, a forminha de sorrir. Eu falo, gente do céu. Como pode, né? Doutora, eu fiquei arrepiada agora. Só as dádivas de Deus. Mas só, é muito engraçado, né? Assim, só fazer um parêntese, até desculpa interromper. A gente fez uma gravação esses dias e até já me questionaram, porque eu sempre faço a entrevista desse lado e a gente gravou do outro lado. E eu nem comentei isso com o Alex, comentei com uma pessoa da minha família. E a minha mãe vai fazer agora, na próxima semana, 1 ano que ela faleceu. E ela tinha alguns costumes com a boca. E eu não gosto de ficar me vendo, não gosto de ficar, né, me analisando, até porque eu falo pra eles que eu sou muito crítica. Então, se eu me ver, eu com certeza ia dar um trabalho tremendo pro Leandro, ia querer editar o programa inteiro. E nesse programa que a gente fez esses dias, eu percebi eu fazendo os mesmos movimentos da boca da minha mãe. Os mesmos movimentos. Eu fiquei assim, surpresa. Me incomodou um pouco no começo, não por ser igual ao dela, mas por ser uma posição que eu não tô tão confortável, parecido, não tô tão acostumada. Né? Mas o quanto... E assim, eu não sou parecida fisicamente, nem com a minha mãe, nem com o meu pai, ao contrário dos meus irmãos, né, Alex? Que são todos... Parecidíssimos. Mas o quanto é forte, né? Assim, e a senhora falando forte. Agora me arrepiou, porque assim, lógico, eu convivi muito tempo, eu convivi até muito tempo, mas não é algo consciente que a gente faz, não, né? É consciente. E aí quando a gente se vê, imagina para uma criança dessa, porque, assim, tomara a Deus que tenha ainda algum vídeo, alguma coisa, né? Sim. Que ela possa se identificar. Ainda ontem o Theo falou para mim, por que você não gravou todas as minhas memórias com a minha avó? O meu filho de 5 anos. Fala pra ele que ele tem a memória tecidual. Não, sim, mas assim, né? Olha uma situação dessa, porque ele ainda teve o contato, ele teve a vivência, né? Sim. Agora, vocês poderem olhar para essa criança e enxergar, né, o maior presente que essa pessoa pode ter deixado, que é o filho, né? Então, é muito arrepia a gente, né? É maravilhoso. Assim. E isso está em você, está em mim. A gente está inscrito, a herança que a gente herdou dos nossos pais, né, e por consequência toda a nossa história. Né? Doutora, e os casos mais complexos, mais complicados, como que é isso? Nós falamos das crianças, que isso é muito importante, e as pessoas mais maduras, mais idosas, como que é a microfisioterapia na geriatria? Eu fico encantada. Eu tenho uma paciente de 94 ou 96. Agora eu não vou lembrar se é 94 ou 96, que é número par, mas eu não lembro. Ela é uma graça. Eu falo assim, a resposta é legal, é bem satisfatória, né? Porém, assim, eles têm algumas manias, que por mais que, por exemplo, eu tenho uma senhora que ela relatava muita saudade do marido, sempre falava do meu marido. Mas isso virou um hábito, mas a filha relatava que ela estava mais leve, que ela não estava chorando, mas ela falava sempre porque ela acha que ela tinha que honrar o marido. Sim. Falando dele, lembrando da memória dele. Mas ela, quando eu chegava, ela perguntava para ela, eu tenho saudade ainda, relatava dor ainda, aquele sofrimento. Claro. Mas a filha no dia a dia, falava assim, ela tá diferente, ela tá mais leve. Ela tá comendo mais, ela dando risada quando assiste televisão. Então eu falo assim, muitas vezes a pessoa, que tem casos que a gente faz a sessão, a pessoa não enxerga a melhora, mas quem tá ao redor enxerga. E em outros casos, a família fala assim, não melhorou nada. Ele fala, melhorei muito. Por quê? Ele fez uma alta reflexão. Porque a pessoa muitas vezes, o que incomoda ela, o interior dela, não incomoda o outro, então o outro não sabe aquilo que ele sofre. Exato. Quando deita na cama, aquele pensamento que vem no dia a dia, não sabe o que está acontecendo, vê no geral, né? Então eu falo assim, quem que melhorou? Ele melhorou. Assim, parece que eu não percebi, mas é de forma sutil, porque também a gente não é assim num passo de mágicas, né?
Começa a sessão. O paciente entrou no consultório. Toquei nele, ele começa. Né? O corpo começa em autocura. Mas uma sessão finaliza até 60 dias. Sim. Então, ela vai estar em processo de autocura em 60 dias. Porém, os 15 primeiros dias são mais intensos. Né? Então, a pessoa fala assim, eu não percebi. Mas, quando eu fui analisar, para voltar aqui, o que eu ia te falar, eu percebi que eu melhorei. Eu falo, puxa, isso que é mais gostoso. Porque... Esse feedback. A pessoa não sentiu no dia a dia, achou que estava normal. E daí ela fala assim, nossa, como que eu mudei? Eu não tinha percebido isso, né? Então eu falo assim, porque quando você toma um remédio, nada contra, mas assim, a dor passa em questão de minutos, em questão de segundos. Mas minutos. não curou a causa. Melhorou o sintoma, né? Mas a causa primária muitas vezes está... a gente acha que, por exemplo, o meu problema foi depois que aconteceu há 2 anos. Mas nós vamos buscar no corpo há 40 anos ali, mas que ficou ali quietinho. E foi como eu falo assim, que a gente coloca... Imagina uma massa de pão, né? Ele é o conflito. Se você coloca um pouquinho de fermento, ele cresce. Depois passa um tempo, você vive um evento semelhante àquele. Ele cresce mais um pouco. Isso pode gerar doenças como o câncer, por exemplo, né? O câncer está aí, graças a Deus, houve muito avanço nos tratamentos, porém ele é um vilão. Ele é um vilão muito maior do que muitas doenças, né? Sim. Talvez acho que uma das maiores, né, doutora? O temor de todos é o câncer. Tem uns que nem falam, né, a palavra, né? A doença ruim. Né? Porque isso é algo muito traumático, muito pesado, muito forte. E o câncer eu vejo assim, principalmente na leitura biológica, que daí é uma outra técnica que eu trabalho. Mas assim, só para a gente entender que tem um médico que ele pesquisava, ele era oncologista, né? E ele via que muitos tipos de câncer, por exemplo, de mama, estava relacionado com um evento emocional que tinha vivido semelhante. O de bexiga era outro semelhante, que todas as pessoas que tinham de bexiga também passaram por um evento semelhante. E daí ele começou a ver... A pesquisar e pesquisou e tudo mais. E chegou num consenso que algumas patologias, né, de câncer, algumas não, todas, estavam relacionadas com eventos emocionais que causavam. E depois também tem os fatores... são fatores assim que não depende só do emocional, mas que vem, né, do meio, né? Tá no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Isso. Alimentação e tudo mais, né? Mas daí nós vamos abranger bastante, né? Falando da leitura biológica e tudo mais. Mas existe estudo que comprova que tem problemas emocionais e que estão relacionados cada qual, né, com um fator emocional. Sim. Parece piada, né? Mas aí o sujeito tem uma dor no joelho, ele tem 90 anos. Ele vai lá, doutor, com dor nesse joelho. Falo, não, mas é a idade. Mas o outro tem 90 também. Mas às vezes é isso aí. E doutora, assim, nesse período, digamos, pós-pandemia, né? Vamos enxergar como uma pós-pandemia, porque já está tudo bem mais leve. Dentro da microfisioterapia, a senhora conseguiu identificar alguma coisa também, assim, casos, reações, algumas questões que dentro da micro, porque foi algo novo para o mundo todo, né? Então, dentro da micro, foi possível identificar alguma coisa? Olha, de sintomas? De sintomas, de reações, assim, algumas coisas que as pessoas podem ter passado, algumas pessoas a gente até enxerga, né? Que tinham questões emocionais que acabaram fazendo a pessoa falecer, a maioria dos estudos dizem, a senhora pode falar isso melhor que eu. Sim. Mas algo nesse sentido, assim. Sintomas, em geral, não vamos falar quem teve a Covid, né? Mas, em geral, muitas depressões, porque ficam isolados, sem contato com outras pessoas, né? Ansiedade, porque não vê a hora de poder voltar a uma vida normal. Medo, né, doutora? Pânico, medo, né, de pegar, porque alguns ficaram com muito medo, porque isso ficou um consciente coletivo, todo mundo tinha medo. A gente ouvia uma reportagem no lugar, abria o celular na internet, Facebook, Instagram, tudo falava da mesma forma das mortes.
Então todo mundo começou a ter pânico, né? E o que mais? Também percebi muita intolerância, né? Pessoas ficaram intolerantes emocionalmente e intolerantes alimentares, tá? Então, assim, eu comecei a perceber muita mudança, né? Porque não estava tolerando a vida que ele estava vivendo e começou também a não tolerar os alimentos. Pegando esse gancho, doutora, a maioria das pessoas realmente tiveram esse tipo de sentimento, né? Isso foi realmente no coletivo. Por exemplo, aquela pessoa, independente não vamos entrar nessa área que é a área política, não vamos entrar nisso, mas aquela pessoa que realmente ela não se contaminou com esse medo, com essa... Como que a doutora enxerga essa pessoa, né? Como que a microfisioterapia enxerga essa pessoa que não se contaminou, não com o vírus, mas não se contaminou com o medo? Como que Deixou de ser tomado? Isso. Ela respeitou. Eu falo um pouco disso por mim, porque eu respeitei muito. Nós tivemos, né, a perca da Dona Maria, que é uma pessoa a qual a gente conhecia, tinha uma amizade, tinha uma proximidade. Né? Recentemente eu perdi tios em decorrência de Covid, mas eu enxerguei isso tudo de uma maneira natural. Eu não conseguia assim entrar nesse... Eu falo pra você porque eu vivi isso aí. Claro, a gente tem que ter todo o carinho, o respeito com os familiares, claro, né? Sem diminuir de forma alguma. Mas isso eu senti. Então não sei. Talvez seus avós vivenciaram isso e souberam lidar com essa situação. Entendi. E você tem um programa, né, que vai ter uma solução. E isso não é o fim do mundo. Nós passamos por tantas situações difíceis, como guerras, teve aquelas peste. O tempo todo, né? Sempre teve, né? Mas agora foi algo... Porque hoje também nós temos a mídia, né? Sim. E hoje acontece lá no Japão, frações de segundo a gente está sabendo, né? E antes não era assim. Então nem todo mundo sabia o que estava acontecendo. Que tinha tomado, né? O que estava acontecendo. Eu, como assim, não vejo muita... Não fico muito ligada assim, em noticiário, principalmente negativo, porque eu acho que vai me afetar. Em casa a gente não assiste noticiário, porque é um inconsciente coletivo, é algo que vai contaminar, né? Então eu estava, até acho que eu comentei, eu estava em outro país quando nós descobrimos que estava com pandemia. Daí eu fui entrar na internet para saber o que estava acontecendo, vendo gente de máscara, passando álcool excessivamente. Eu falei assim, nossa, eu estava fora desse mundo. E no teu caso, eu acredito que você... deve ter vamos falar assim... Falei de mim, mas tem outras pessoas, né? Sim. Mas assim, é como se fosse um pré-programante, né? Que meus bisavós passaram por isso e sobreviveram. Então eu tenho algo positivo, né? Deve ter passado, porque uma era da Espanha, outra era da Itália, outra da Portugal. Na Espanha teve alguma coisa, não teve? Teve a espanhola, né? A gripe espanhola, né? E que deve ter vivenciado isso, e você tem esse pré-programante assim, ó, algo positivo vai acontecer e vai assim, solucionar o problema. Então você não entrou em pânico. E também não ficou ouvindo aqui e ali, porque tem gente que ficava em dados, estatísticas, né? E entra em pânico, né? Até porque, doutora, acho que é muito que a senhora falou, né? A mídia acaba focando de uma forma, claro, a gente tem que se alertar, a gente tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo é como se não existisse mais as outras doenças, né? Paralisou, não tinha mais pessoas com câncer, até quem fazia tratamento, em algum momento parou tudo, não tinha mais nenhum problema de coração, né? Parou tudo. Sim. O mundo parou para viver isso. E ao mesmo tempo... esse excesso de informação. E a microfisioterapia, ela vem de encontro com esses tratamentos hoje. Até ela acaba ajudando nesses outros tratamentos dessas outras doenças, doutora. Sim. A micro não é uma técnica, não existe, eu acho que uma técnica que fala autossuficiente, que é tudo, né? Ela é complementar. Né? A medicina alopática é complementar às outras técnicas, às outras formas de tratamento, né? E ela vem para somar, né? E
Qual é a pergunta mesmo que você acabou de falar? Então, é assim, exatamente. Por exemplo, uma doença como câncer, Sim, como a depressão, todo esse momento que a gente viveu de pandemia, Soma. né? Ela A vem micro, somar. ela vem somar Ela vem no somar. sentido dessa pessoa entender o problema e tratar isso melhor. Sim, sim. Você falou de câncer e o medo de todos, né? Sim. Eu atendi uma senhorinha que sexta-feira eu acabei dando alta para ela, né? Nós encontramos um problema, até eu falei assim, procura um profissional que agora não é mais da minha ossada. Você já direciona. Daí ela foi e tudo mais. Ela fez a cirurgia, foi um câncer na região da boca. Ela fez a cirurgia, até orientei, como meu pai passou pouco tempo atrás já por isso, e daí eu falei, ó, vai por esse caminho que é mais rápido, assim, assim, assado. Ela foi, seguiu certinho, belezinha. E eu falei pra ela, olha, eu tive caso da minha tia e do meu pai recentemente, né? E daí nós ajudamos, e no caso dela, ela ia fazer a cirurgia e a rádio. Eu falei assim, nós tratamos com a micro, normalzinho, antes dela ir para a rádio, porque emocionalmente ela não estava bem. Então, para dar um up para ela conseguir enfrentar, Perfeito. né? E também tratamos algo que estava relacionado com o problema dela. Só que eu falei assim, dona fulana, a senhora vai fazer rádio, a rádio pode ter os efeitos positivos Sim. e os negativos. A micro, nós vamos buscar na micro a sobrecarga, aquilo que não está fazendo bem, né? E daí ela fazia a rádio a semana inteira e o que eu fazia? Fazia a liberação dela no último dia da semana. E aumentava a autoestima dela. Daí ela aumentava a autoestima, o medo, o pavor, tudo que ela estava sentindo também, que a radiação excessiva estava causando nela, ela ficava bem. Daí ela começou a comparar com os outros que não estava fazendo. E os médicos, os profissionais falavam assim, nossa, você está muito bem, você não está tendo afta, você não está tendo isso, você não está tendo aquilo, não está tendo dor de garganta. Ela falou assim, a única coisa que eu estou fazendo de diferente deles é a micro. Eles falaram assim, eu não conheço isso. O que é isso? Né? E ela relatou que ela teve uma resposta maravilhosa. Tanto é que ela ia fazer um tanto, dar um espaço, e depois ela fazer outro tanto de rádio. O médico falou, não, você está muito bem, nós vamos seguir em frente para finalizar tudo. Já ela ganhou, o organismo reagiu tão bem, que a resposta imunológica dela foi muito positiva. Foi positivo. E isso encurtou o tratamento e ela tem um resultado com certeza positivo. Eu falei assim, Camila, eu achei que eu não fosse conseguir, né? Porque tinha gente que estava bem nervosa, a gente conversava. Eu passava, que eu acrescento, não faz parte da micro, mas eu trabalho também com floral. Eu dava, vamos mudar o floral, né, para a senhora ficar bem. E fomos. Ela falou assim, eu venci. Eu não acredito que eu venci. Eu achava que eu não ia passar da metade. Eu falei, a senhora viu, a senhora venceu e com resultado positivíssimo, né? Com certeza. Muito. Eu acho que a pessoa passa a enxergar a vida de uma outra maneira, né, doutora? Com certeza. Meu pai também passou e eu fazia diariamente. Então, do meu pai ele nem sentia tanto, sabe? Porque eu fazia todo dia, né? Ele saía da rádio, eu ia lá fazer desbloqueio. E pode fazer em familiar, não tem essa questão? Pode sim. Muitas vezes, assim, se a pessoa tem uma queixa muito particular, que tem vergonha, eu acho que pode ir com outro profissional. Sim, que às vezes vai sentir mais à vontade, né, em alguma situação. Assim, meus filhos ele fala assim, mãe, não tenho coragem de falar, então com você eu consigo, tá tudo certo. Doutor, eu fico ótimo. imaginando que por ser a microfisioterapia ser uma técnica nova, porém, como o resultado é muito positivo, a sua agenda deve estar bastante completa. Né? É difícil, viu, Alex? Eu posso falar por mim mesma que é difícil. A Andressa falou que é difícil, né? A Andressa já fez lá uma consulta, uma sessão, acho que várias, né? Já tô indo para a terceira. E aí, para você que está nos assistindo, o Altos Papos de hoje, a doutora Camila Madergan, de Santa Cruz do Rio Pardo, é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. E a gente está falando agora da agenda, né? A agenda é pesada, mas pode entrar em contato, que aí faz um agendamento. Faz um agendamento,
Não é impossível. Né? Não é impossível, mas é que a procura é grande. Graças a Deus. Porque tem resultado, né? Então, se tem resultado, as pessoas buscam. Sim, né? sem se dúvida. Não tivesse... E aí é o boca a boca, todo mundo fala um pro outro, mas é o resultado positivo dos teus clientes, dos teus Mas acompanhados. também, Alex, você imagina um caso desse, que teve a alta na sexta-feira. Sim. É uma questão que, assim, você não consegue nem exemplificar, explicar o porquê, nem como. A pessoa simplesmente fala assim, olha, a única coisa diferente que eu estou fazendo é a micro. Qualquer um que escuta, que conhece a mulher que está passando pelo processo, que conhece toda a realidade dela, vai falar, meu Deus, se para uma situação tão complicada quanto muito essa... positivo. Isso também, né? Não quero que Não, claro, não a doença, mas assim, a procura, né? Olha, Então... eu quero fazer um parênteses aqui, doutora. Uma coisa que eu tenho notado muito é... Doutora, queria fazer uma pergunta oportuna, que a microfisioterapia, ela descobre os problemas, muitos problemas, encaminha para o tratamento correto, mas uma reclamação que a gente tem visto muito é a quantidade de remédio que a pessoa recebe ao procurar um PSF ou de repente, um médico. O volume de remédio que ela passa a tomar, de repente, está muito alto. Gostaria que a senhora falasse um pouco disso, essa relação do tratamento da microfisioterapia em relação a esse volume de remédio que as pessoas estão buscando tomar, achando que vai resolver um problema e muitas vezes estão criando outros. Que assim, começa a tomar uma medicação, essa medicação afeta um outro órgão, tem que tomar uma outra medicação e fica um círculo, né? Vai aumentando cada vez mais e fica uma bola de neve, né? De tanto medicamento. Quando a gente faz a micro, eu vejo os pacientes relatando, né? Eu estava com uma dose maior de um medicamento de hipertensão, foi diminuindo. Olha, o médico tirou um antidepressivo, estava tomando 3, eu estou tomando só 1, ou diminuiu a dose, nós estamos desmamando, né? Então, eu vejo que as pessoas, quando conhecem a micro, porque ela trata a doença de uma forma, né, a raiz, né? Não adianta a gente parar só, vamos imaginar uma árvore, né? Só parar as folhinhas, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Uhum. E daí, quando faz a sessão, vai surtindo o resultado e não vê mais a necessidade dessas medicações, Entendi. né? E uma outra coisa que é interessante falar, porque eles sentem a necessidade de diminuir. E assim, cada vez mais tomando medicação, vai se sentindo intoxicado e não sabe o que faz mesmo para melhorar, né? Que uma coisa piora a outra e tudo mais. E a micro trata doenças psicossomáticas, né? Que é emocional, que acaba afetando o físico e somatoemocional, né? Que muitas vezes assim uma pessoa tem dor de uma fibromialgia, que o problema é emocional, daí entra com medicamento pro emocional, pro físico, depois, né? E vira aquela bola de neve. Então assim eu falo, como a gente tem visto diminuindo as medicações. Entra com floral, eu posso receitar um fitoterápico. Eu acho que a gente tem que começar não com um remédio cavalar, começar de um natural para evoluir para um medicamento mais agressivo, forte, mais né? agressivo, né? Mas hoje a gente não vê isso. Porque muitas vezes é o caminho mais fácil. Mais rápido. Até mesmo porque o sistema é assim, né? Não estou julgando jamais. Eu, no meu modo de ver, quando eu for me tratar com alguma coisa, eu sempre busco algo mais natural. Uma alternativa, né, doutora? Sim, para depois eu evoluir, né? Mas o sistema é assim, entende? Então, é com a medicação, é o que tem, né? Também eu vejo que os profissionais se sentem de mãos atadas, porque poderia fazer de uma forma diferente, mas é aquilo que eles têm, né? Mas é muito gratificante quando eu vejo aquela demanda de remédio tão grande começando a diminuir. A reduzir. Isso eu falo assim, é o que me move, né? Que cada legal, dia, que legal. cada trabalho, eu falo assim, é maravilhoso, é fantástico ver a evolução do paciente. E o mais interessante, são uma sessão você já vê melhora, a segunda melhora mais, a terceira, daí a gente vai evoluindo para uma alta.
né? Não é um tratamento ad eterno que eu vou ficar fazendo micro pro resto da minha vida. Tem pacientes que falam, não quero mais ficar sem. Né? Uma vez por ano eu quero passar para não deixar acumular. Sim, né? Não deixar o balde transbordar e eu ter que retomar tudo. Né? Mas pelo brilho dos olhos da doutora, você que está acompanhando nosso programa Altos Papos, né, Andressa? Ela realmente faz com muito amor e com carinho. E para você que está nos assistindo, que ficou curioso, que tem de repente a necessidade, gostou da ideia dessa alternativa da microfisioterapia, a doutora é uma opção. Eu acredito que não tem ainda muitos profissionais trabalhando nessa área na nossa região, mas a doutora está se tornando uma referência aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, na nossa cidade vizinha, na nossa cidade irmã, Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos passar depois o telefone para contato, né, doutora, aqui. E, Andressa, mais alguma coisa? Você quer? Infelizmente o programa na internet não pode ser muito longo. Nós já estamos com 40 minutos de gravação, né? Sim, é só agradecer, doutor. Claro! Com certeza. A gente vai ter muito mais assunto, porque, como a senhora falou, é uma das especialidades da senhora. Então, a gente tem muita coisa para conversar. E é muito conteúdo positivo que vai ajudar a vida de muitas pessoas, assim como já ajudou a minha, de muitas pessoas da minha família, da nossa cidade, da senhora também. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vir até aqui. Parabéns pelo trabalho, por essa luz da senhora, que eu já disse isso para ela, Alexis. Ela tem uma luz assim que contagia. Sem dúvida. Então, todas as pessoas que eu sei que já estiveram com ela, assim... É engraçado que você fala, nossa, doutora Camila, ai, a doutora Camila, assim, né? Já muda, porque... É uma energia muito boa. Se eu puder dizer, vá, marque uma consulta. Vocês com certeza vão sair apaixonados. Não sei explicar, como eu disse pro Alex, mas é algo muito bom, então muito obrigada. Com certeza vai ter o próximo programa. E que a gente possa sempre, assim, estar sendo referência mesmo para as pessoas de coisas boas, de informações positivas, de busca interior, que muitas coisas estão dentro da gente, né? E a senhora muitas vezes consegue ajudar as pessoas. Sou eu quem agradeço, né, por poder falar um pouquinho do meu dia a dia. Eu não trabalho, eu bato papo com os pacientes, né? Eu falo que tem gente que fala assim, eu tenho que ir para o trabalho. Eu não sinto que estou trabalhando, eu sinto que eu estou conversando com um amigo, né? A gente vai trocando informações, a gente chora junto, a gente dá risada junto. Eu falo assim, como é bom tocar nas pessoas e poder transformar vidas, né? Não sou eu só mando a informação. Eu falo para a criancinha, né, que o corpo dele fala comigo e eu vou apertar um botãozinho ali para resolver, né, para poder entender. E daí eles ficam até assim, mas o que ele falou hoje, né? Ele falou coisa boa, falou coisa ruim? Mas não, eu falo assim, a tia Camila tá lendo em braille a sua história de vida e mandando a informação, apertar o botãozinho correto no lugar correto para você se transformar. Eles querem saber sempre o que falou. Fala assim, você não se comportou, né? Daí eles ficam todos felizes e a gente vê a evolução. Então, é uma forma simples. A gente encontrar um trauma, né? E mandar a informação com um toque sutil. Então, eu me sinto muito honrada de poder ajudar as pessoas, né? De uma forma... Não de uma forma, de uma forma leve, mas assim, momentos difíceis e transformar esses momentos leves, né? Então, assim, é muito gostoso falaria horas aqui com vocês. Não, né? com certeza. Porque eu amo o que eu faço e se eu puder, eu falo todos, mesmo que não tenha sintomas. A micro trata também de forma preventiva, né? Para evitar que surjam patologias, que surjam sintomas. Eu indico para todo mundo, né? Desde do bebê ao senhor de idade, né? E quem não tem situações que precisam ser resolvidas, tanto do passado, do momento agora, né? E que muitas vezes, então todo mundo precisa e que necessita de uma mudança, né? E eu falo que para mim foi um divisor de águas, né? Com a história do meu marido, comigo também, e com todos que da minha família passaram. Eu poderia citar meus filhos, poderia citar meus pais, tantas pessoas e tantos pacientes. Então, assim, não fui eu,
Foi o corpo dele que buscou. Claro. O caminho correto no botãozinho que eu apertei só. Só apertei o botãozinho. Então eu falei E assim, resolveu. não faço nada. São só o corpo das pessoas que reagem bem ao estímulo. Muito bem, doutora. Parabéns pela família, parabéns pela profissão que escolheu, parabéns pelo seu direcionamento. Que Deus continue lhe abençoando nesse trabalho, que possa cada dia mais e mais transformar a vida das pessoas, deixá-las mais leve, mais centradas e que possam buscar qualidade de vida nesse mundão doido que a gente vive. Né? A ideia do nosso programa também é gerar conteúdo positivo. Desde que nós pensamos o programa, a gente foi convidado a fazer o programa, sempre com conteúdo positivo, né? Buscando chamar atenção para coisas boas, porque de informação negativa nós já temos muito. Né? Então nós precisamos, se tivermos uma informação negativa, vamos tentar mostrar a solução. O positivo. Muito obrigado. Obrigada. Tá joia. Com Deus. E quando vocês quiserem conhecer a microfisioterapia, né, pode também buscar o conteúdo na internet e tudo mais, mas procure um profissional e você vai sentir a diferença na tua vida. Maravilha. Você que nos assistiu até agora com o programa Altos Papos, o nosso agradecimento, a nossa alegria, a nossa satisfação de estar com você aí no seu celular, aí na sua TV. Que fique com Deus, Deus abençoe. Até o próximo programa. Até a próxima. Forte abraço.